falar um pouco sobre dados, tomar decisão e como é que a gente pode coletar informações de forma barata, rápida e para tomar decisão, porque nesse momento informação vale ouro, né? Esse momento de mudança, informação vale ouro. Então a gente vai começar agora mais uma rodada desse projeto, que é quais são os impactos, né, econômicos e sociais da Covid nos negócios. É um projeto dentro do programa UFAO Conectada. Vai estar aqui no canal Sururu Talks do Instagram e também em breve vai estar no canal do Sururu Talks no YouTube. Depois vocês podem procurar. O Instagram fez algumas mudanças no compartilhamento desse vídeo, então eu vou fazer a live, eu vou tentar baixar ele, colocar no IGTV, ela não vai ficar mais no History, as lives não estão ficando mais no History, estão indo para o IGTV, e depois eu coloco a live também no canal do YouTube do Sururu Talks, né? E falando e reforçando, o Sururu Talks tem um blog, sururutalks.com. O Sururu Talks também está no Twitter, que é onde a gente coloca em poucas palavras qual a visão política, qual a visão de comportamento que eu tenho, que eu converso com meus colegas. E também eu tenho o LinkedIn Chico Rosário, onde também tem conteúdo, publicações, artigos. Então vale sempre a pena estar conectado, porque sempre tem novidades, sempre tem informação nova para quem quer um conteúdo mais consistente, um pouco mais de qualidade e para refletir um pouco, né, sobre o que está acontecendo. Vamos fazer o convite aqui ao professor Dilson para que ele tome o lugar de hoje, para que a gente comece essa apresentação de novo sobre dados, tomada de decisão. O professor Dilson trabalha com estatística e ele é o estatístico do grupo de pesquisa. Tem conhecimento na área, vários trabalhos. Então vamos lá, esperando agora a conexão. Espero que todos vocês estejam bem. A gente está 60 dias praticamente nessa luta aqui de quarentena. É muito tempo, né? A gente vai ter aí uma situação provavelmente, do jeito que a coisa está se desenhando no Brasil, a gente deve ter uma situação de quarentenas intermitentes, né, pelo volume de contágio que está se chegando. Né? Como a gente não fez a quarentena mais forte no início, e depois de 60 dias o contágio já se alastrou de tal forma que fica mais complicado controlar. Então, isso tudo vai impactar fortemente nos negócios, vai impactar na vida das pessoas, no padrão de consumo, realmente a gente vai mudar bastante daqui para frente. Eu acho que tem algum problema, deixa eu tentar novamente a conexão aqui com o Dilson. Vou tentar novamente aqui fazer uma nova conexão. Vamos lá. Vamos aguardar agora. A internet sempre bastante demandada. Pronto, agora. Professor Dilson, seja bem-vindo. Boa tarde. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo? Estou ouvindo, professor. Estou ouvindo. Está ouvindo? Maravilha, maravilha. Okay. Vamos lá, Dilson. A gente já fez uma transmissão dessa, deu problema na internet, mas ficou com aquele gostinho de quero mais no ar, o pessoal pedindo. E aí a gente volta agora na íntegra, a gente conversar um pouco sobre esse impacto, né? A questão dos dados, né? Como é que eu coleto, trato e tomo decisão a partir dos dados? Boa tarde, professor. Boa tarde, comunidade. Boa tarde, alunos. Boa tarde a toda a comunidade da universidade. Gostaria de abrir um parêntese para dizer que estamos em luto na nossa faculdade. É verdade. De Administração e Contabilidade.
comunidade. Gostaria de externalizar o profundo respeito e carinho que sempre tive pelo professor Ângelo e que Deus conforte sua família nesse momento tão difícil. Aos que não conhecem, ontem a gente perdeu um colega vitimado pela Covid, e uma pessoa bem próxima a nós, já com bastante história na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, e infelizmente não resistiu, e a gente ontem perdeu essa pessoa que é bem próxima a gente. E o pessoal ficou consternado ontem realmente, e hoje o Dilson, bem lembrado, bem colocado, fez a justa homenagem ao professor Ângelo Martins. Muito bem, professor. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. E vamos retomar de onde, naquela ocasião, a tecnologia não nos favoreceu muito. E, naquela ocasião, estávamos falando de Big Data, quando a gente caiu, né? E aí, hoje, eu retomo desse ponto, porque é uma coisa que a gente sempre está ouvindo, essa ideia de Big Data, e a maioria das pessoas não tem consciência ainda do que seja essa Big Data, né? Deixa eu tomar a liberdade de citar uma frase aqui, que dá essa percepção. A frase é o seguinte: o mundo hoje não apenas está mais cheio de informação, como também a informação está se acumulando com a velocidade nunca vista anteriormente. Então, é dessa percepção que vem a ideia de que, olha, então se há muitas informações e se há uma grande massa de informações a todo momento sendo criada, é possível que essas informações possam ser tratadas e utilizadas para algum benefício, né? Quem pode tomar benefício dessas informações? Todos os agentes que durante toda a vida tomam as decisões, né? As decisões do nosso dia a dia, das empresas, dos políticos, dos stakeholders, são sempre tomadas com base em informações, né? Então, a primeira ideia que a gente tem para tomar é que, é um conceito novo. A academia, por exemplo, as universidades, as escolas, até as escolas de negócio e as escolas de computação, começam a datar um maior volume de pesquisas e de estudos nessa ideia de Big Data somente a partir de 2008. Então, perceba, né? Toda a era da informação que vem lá do final dos anos 80, com a ideia da computação pessoal, com o PC, né, o personal computer. Quando começou a digitalizar o conhecimento, né? Isso, lá dos anos 80, toda essa ideia a gente já sabe. E a gente já tem na nossa casa hardware e software que permite processar e armazenar essa informação. Mas qual o salto que, desde 2008 para cá, vem ocorrendo? É que a capacidade de informação é muito grande. O que a gente tinha de capacidade instalada aí que eu digo, e daqui a gente vai destacar alguns pontos positivos, negativos, e os desafios que nos apresenta o que a gente tinha de capacidade instalada em termos de recursos humanos, pessoas aptas a trabalhar com matemática, estatística e computação, capacidade técnica instalada em termos de equipamentos, computadores, software, processadores, armazenamento. Tudo isso é algo que, a partir de 2008, os estudiosos começaram a perceber que não era capaz de armazenar e tratar as informações. Então, veja, sim, né? A percepção de que o mundo gera um volume muito grande de informações a cada segundo, numa velocidade muito ampla. E aí, o pessoal começou, mas é preciso, isso é algo novo, e as coisas novas, para ser utilizado, a ser absorvido, né, precisam ser conceituadas, precisam ser formalizadas. E aí eu vou citar uma definição, que é de uma companhia da Oracle, e é uma definição institucional, né? Tem várias definições de vários estudiosos, mas essa é uma definição institucional bem completa, que diz o seguinte: Big Data é um conjunto de dados maior e mais complexo, especialmente de novas fontes de dados. Esses conjuntos de dados são tão volumosos que software de processamento tradicionais não conseguem gerenciá-los. Eles também não apresentam forma, não apresentam caráter, não apresentam estrutura. Professor, essa definição é importante porque nós, na academia, na nossa vida, a gente é moldado a trabalhar numa certa estrutura. Mas, com as tecnologias recentes, veja, a gente é um criador de informação, é um criador de banco de dados e de forma desestruturada. Nesse momento, por exemplo, e aí você conhece bem,
nossas palavras estão sendo detectadas por um mecanismo desses canais que a gente utiliza. Estamos utilizando, exatamente. Porque utilizamos esses canais, de certa forma, muito eficiente, ó. Perceba que eu dei uma melhorada na minha tecnologia aqui em casa, né? A última vez. Esses canais que a gente utiliza de forma eficiente, a gente está utilizando de forma sem custo. Praticamente o custo que eu tenho dos meus equipamentos, o custo que você está tendo também, e o custo dos nossos alunos também é esse. Isso. Por quê, professor? Mas tem um custo disso, que a gente tem que também colocar, que é um custo que às vezes é muito alto para alguns, que é o custo de aprendizado. Né? Você falou aí, o Big Data na questão da estruturação dos dados. O Big Data ele trabalha com um grande volume, grande quantidade de dados, sem ser estruturados, sem estar naquela planilhazinha de Excel bem montada. Né? E isso também já causa um certo constrangimento para muitos, por exemplo, que não entendem como é que se não trabalha com dados estruturados. Então, a habilidade fundamental, e isso que a gente pode levar daqui também, é como é que eu vou trabalhar com dados não estruturados, que é a maioria dos dados, você está acabando de falar, olha, o que a gente está discutindo aqui, vários temas, os aplicativos estão fazendo interpretações o tempo inteiro do que a gente está falando para criar todo um ambiente digital a nosso favor, entre aspas, mas dentro dos nossos interesses. O que a gente está falando é dado desestruturado. Os aplicativos entendem, o digital entende de dado estruturado. Então, a grande habilidade é pegar os dados desestruturados e estruturá-los. Né? Então, é essa a questão do Big Data, da ciência que está por trás, é bem por aí. Né? Ou não? O caminho é esse mesmo. Para fazer uma ilustração, acho que há 2 semanas atrás, houve um alvoroço no meio, que o Google estava colhendo informações privadas das pessoas. Ora, mas isso a todo momento vai ser feito. Vai ser feito porque as informações, eles necessitam das informações e, ocasionalmente, vai ser feito para ele calibrar os processos que ele tem. Né? Então, o que não pode... Né? O que não pode... Saber o que ele vai lhe oferecer, né? Calibrar esses processos, exatamente. O que não pode é ele ferir uma coisa, a privacidade, né? E é um dos desafios que vai se apresentar, que se apresenta já o problema do Big Data, é justamente nessa ideia de quais são os desafios, quais são os pontos negativos. E aí toda sociedade, dentro todo meio que mexe com isso, desde as informações bancárias, as informações comerciais, as informações do diálogo que estamos estando aqui, nas palestras do dia a dia, se apresentam dessa natureza. Olha, como vai garantir nossa privacidade? Né? A informação que a gente está trocando aqui, ela pode ser divulgada. O que não pode é ser divulgado o emissor da informação. E aí é onde é que está os desafios. Por exemplo, o grande desafio desse trabalhar, e no Brasil já há indícios que eu tenho grandes companhias mexendo com isso, mas ainda tem que deparar esse desafio, por exemplo, um rompimento com o trabalho tradicional. Justamente isso que você falava há pouco. O rompimento com as planilhas certinhas, né? O rompimento com os arquivos baseados em linhas e colunas. Tá? Outras questões, questão de privacidade talvez seja a maior delas. E, além da privacidade, você tem agora, como você tem um mecanismo, como nós temos um mecanismo muito dinâmico de troca de informações, não só nas fronteiras geográficas do país, mas a nível de mundo, como o mundo, né? Já é eminente isso, há uma necessidade de como você ter políticas de controle, de gerenciamento, de garantir a privacidade, de garantir a confidencialidade desses dados, mas isso é um controle e é um desafio bastante. Por quê? Porque não se presta somente a uma nação. Por exemplo, é ineficaz se a gente tiver aqui no Brasil uma política rígida, mas daqui a pouco alguém está assistindo nossa palestra lá do outro lado do mundo. Então, o que adianta uma política eficiente, que puna, e que garanta, né, se isso não for feito de forma coletiva a nível do mundo? Porque as informações dentro do país... Estão na rede, vale para todo mundo, vai para todo canto. Né? Então, um grande desafio, e os organismos mundiais, tipo ONU, tipo outras organizações, nesse momento tem uma coisa muito mais séria a se preocupar. Mas é uma preocupação de algum tempo e que em algum momento vai ser retomado. Como garantir uma política a nível internacional
que garanta essas informações, né? Hoje no Brasil a gente tem, não está aplicada ainda, mas ela já está pronta, já era para começar agora em agosto, mas por conta da pandemia não vai começar, que é a Lei Geral de Proteção aos Dados, né? Então, toda empresa hoje, qualquer uma que vá coletar dados nossos, CPF, nome, data de nascimento, gênero, e o que for, ela tem toda uma responsabilidade para guardar, né, e garantir a privacidade desses dados e outras regras que a gente vai ter. Quer dizer, toda a lógica de proteção ao dado no Brasil já está estruturado, está muito alinhado com o que está se fazendo na União Europeia. A União Europeia também tem uma outra legislação bem parecida com a nossa, do mesmo nível de proteção aos dados. A gente já tem isso, e isso vai mudar, Dilson. O que eu estava lendo é que isso vai mudar de forma radical como as empresas estão operando no mercado digital. Né? Como é que elas vão... Porque boa parte do negócio digital de muitas empresas é trabalhar com dados. Né? E os dados é você coletar, vender, tratar e vender as informações, e não pode mais ser assim, de forma tão aberta, ao menos. Então, por isso que isso que você está dizendo é extremamente relevante. Se não houver uma concertação global, porque tudo que caiu na rede é informação pública, praticamente. Né? Então, esses controles, eles precisam ser meio que sincronizados mundialmente. Né? Porque senão vai ter muita informação, muita forma de tratar, mas aqui eu posso restringir alguma coisa, mas o cara no outro lado do mundo, ou mesmo na Europa, no Japão, na China, o cara vai tratar os meus dados da forma que ele quiser. E vê que é um grande desafio, porque se não for sincronizado, é uma informação que sai e volta. Então, por exemplo, você tem um player que precisa dessas informações, se não tiver uma regulação a nível mundial, ele deixa de adquirir essas informações aqui e adquire essas mesmas informações lá fora, porque ela está lá fora. Né? A tecnologia, uma das tecnologias que veio para amparar essa ideia de Big Data foi o armazenamento em nuvens. Né? Então, hoje, por exemplo, a gente está com essas informações e não necessariamente ela está sob nosso controle. Então, o desafio que os organismos, como você estava dizendo há pouco, os organismos internacionais vão precisar sentar para discutir estratégias conjuntas para essa coisa. Exatamente. E outra parte do desafio é que é o desafio de capital humano. Né? Eu lembrava, Chico, que na última sessão com o professor Elde, né, ele apresentava um disparate da nossa universidade em relação a outras universidades. Né? E aí você citava, tem universidades no Brasil, por exemplo, que são muito mais voltadas às engenharias e exatas do que a nossa Universidade Federal de Alagoas. Eu lembro que o Helder buscou algumas explicações para isso. Mas é verdade, né? Veja que essa tecnologia que está chegando, que já chegou, né, que está se consolidando, ela vai demandar capital humano de forma que não, né, tem muito pouco, é muito raro no mercado hoje. O que é que a gente vai precisar? Né? E aí muita gente fica com meio das engenharias, com meio das matemáticas, mas basicamente a gente vai precisar de pessoas que tenham uma boa ideia da complexidade da vida socioeconômica, vamos precisar de pessoas que manuseiem matemática e estatística e vamos precisar de pessoas que não tenham medo dessa nova tecnologia. As habilidades vão ser essas aí mesmo. Essa mesmo. Então, não trata-se de centrar uma política educacional somente numa das áreas e relegar outras áreas, como alguns têm proposto isso, mas trata-se de entender, a partir de então, a educação superior como um elo de convergência dessa tecnologia. Por exemplo, não basta ser um historiador e ficar preso às ferramentas utilizadas por historiador do passado. Esse mesmo historiador que vai se deparar com uma porção de informações, várias delas ainda são escritas, essas informações daqui no dia não vão estar em livros, né? Vão estar em mecanismos armazenados, não crias. À vontade. Em função disso que você está dizendo, eu costumo falar isso para meus alunos de economia, que a gente, da economia, das ciências sociais aplicadas, a gente tem talvez a possibilidade, particularmente lá os nossos cursos da FEAC, de tratar
com as áreas, com essas habilidades que você acabou de falar. A gente tem condições de ver uma boa estatística, a gente tem condições de ver uma boa análise da socioeconomia, né? A gente tem condições de manusear equipamentos, né? Porque quando você trabalhando com estatística, você pode levar para operar alguns softwares, e isso cria algumas rotinas no cérebro que geram intuição quase para todas as outras aplicações. E uma coisa importante a entender, e aqui vai bem um aviso para os alunos, né? E para quem... uma coisa que eu aprendi agora é a figura do polímata. Já ouviu falar nessa pessoa? Polímata. O que é isso? Existia no passado uma dicotomia entre o especialista e o generalista, né? Então, o generalista sabe de muita coisa só superficialmente, e o especialista sabe de uma coisa de forma mais profunda. O polímata, ele é exatamente o generalista que sabe com profundidade. Então, você acabou de descrever o polímata para trabalhar com dados, né? Vai ter que conseguir estruturar dados onde eles estão desestruturados, ele vai ter que interpretar dados com ferramentas de interpretação que normalmente não faz parte do arcabouço da estatística ou da matemática pura, né? Só das ferramentas. Então, essa combinação vai ser necessária. É o cientista de dados, obviamente que tem vários níveis de cientista de dados, várias formas de ele trabalhar, mas no geral é isso, o cara que consegue dominar, e cada vez mais essas habilidades vão ser necessárias nesse mundo que o dado é o novo petróleo, né? E aí, para as empresas tomarem decisão em um momento como o nosso, de extrema incerteza, quer dizer, você não sabe o que vai acontecer na semana que vem. Então, você tem que ter um sistema de coleta de informações mais rápido para tomar decisão toda semana, né? E ir ajustando a sua estratégia no tempo, porque você não consegue fazer estratégia de 1 ano, 2, 3, porque o nível de incerteza está lá em cima. Muito bem. E aí, tomando isso a partir da sua fala, a gente pode destacar os pontos negativos dessa nova tecnologia, né? Já destacamos os pontos negativos e desafios, e quais são os pontos positivos. O principal ponto positivo, Chico, que a gente vê aí, é que você tem né? Você tem uma redução de custo dentro da organização do armazenamento de informações. Esse armazenamento, esse tratamento pode se dar fora da organização. Então, você tem uma redução de custo em termos logísticos, em termos de pessoal, né? Por outro lado, com pessoas especializadas fora da organização que façam esse trabalho, você tem capacidade de tomar decisões mais rápidas, em tempos reais e com informações melhores, né? Então, você tem aí um ganho, né? Uma grande corporação, por exemplo, tirando os dados que são sigilosos e estratégicos das corporações, todas as outras informações de processo, de cliente, de venda, de poder, pode ser administrado extra-organização, né? Pode ser administrado. E aí você já tem várias companhias no Brasil que fazem isso, né? Que administram, que guardam numa nuvem, que fazem esse tratamento. Então, isso você gera um processo de tomar decisão mais eficiente, porque você toma informações baseado em informações quase que em tempo real, né? O tratado de modo muito mais veloz do que você manter uma pessoa na tua corporação fazendo isso, né? Agora, desafios desafios existem, né? E alguns experimentos ainda mostram que, o que a gente conhecia sobre os dados, eles não precisam ser relegados, né? Então, a gente a gente precisa ainda ter que, nesse emaranhado de informações que está lá, é preciso o reconhecimento de que todas as informações não são necessárias, algumas são informações inúteis, né? Então, é preciso ter um discernimento para separar a boa informação, a informação que é conveniente, que é informação que atende um determinado objetivo, das informações que não servem para você. Então, nessa lógica, a gente aí resgata a parte tradicional da estatística, a parte tradicional de administração de banco de dados, que é reconhecer, né, por que você precisa de dados, como se dá esse levantamento, e por quê, né? Mas por que eu preciso de determinada informação?
Aí é preciso, como nós no dia a dia, é preciso que a gente tenha problemática. Então, todas as organizações, se a gente imaginar uma organização de ensino pequena, como a Faculdade de Economia nossa, tem 23 professores, né? A todo momento, a gente está precisando de informações para a gente traçar o nosso projeto político-pedagógico do curso. Né? Uhum. A gente precisa de informações para saber que quando surge uma vaga, em quais áreas de concurso a gente precisa focar. Então, Uhum. as informações da natureza, né, que são para grandes corporações, e às vezes nas grandes corporações, informações localizadas, elas ainda precisam ser trabalhadas, né? E elas precisam ser identificadas em termos de qual tipo de informação. Então, é comum a gente É classificar as saber informações. perguntar, né? Tem que saber perguntar, isolar o problema e gerar algum tipo de hipótese que eu possa confirmar ou não com a informação, com os dados que vão ser coletados ou que já estão de posse das organizações. Então, a Esse gente talvez seja o principal problema, saber perguntar, saber fazer a pergunta. Então, veja, nesse sentido, é bom relembrar uma definição clara de estatística que diz: estatística é a ciência que se ocupa da coleta, da organização, da análise e interpretação de dados. O que está fazendo o Big Data? O Big Data está sendo uma área de especialização, né? Uma nova área de especialização nesse ramo da estatística. E dentro desse ramo da estatística, é importante que a gente saiba diferenciar as informações, por exemplo, qualitativas. Qual a finalidade da informação qualitativa? Qual é a finalidade da informação quantitativa, né? Você deseja informação, por exemplo, geralmente as informações qualitativas, que mostram as características, né? Geralmente, na maioria dos casos, elas só têm o sentido de diferenciar, né? Deixa eu dar um exemplo, né? Pensa que num processo, no digitador de texto aqui. Então, a informação sobre o gênero do digitador apenas diferencia que o digitador é do sexo masculino ou do sexo feminino, né? Essa classificação nominal, dessa variável qualitativa, ela não traz, por si só, nenhum atributo de produtividade. Não há indícios, não há evidência científica que Uhum. diga que mulheres digitam mais rápido que homens ou vice-versa, né? Então, Uhum. mas você, além disso, então, essa informação é relevante, é relevante, é pertinente, vai depender da problemática que você quer. Por exemplo, se você está na tua empresa, né? A tua empresa e quer fazer uso de uma certa política que trata diferenciada a empresa que tem uma maior proporção de mulheres. Então, é preciso você ter essa informação, conhecer essa informação, né? Então, mas é uma informação que apenas diferencia. Agora, suponha numa prova de natação, por exemplo, né? Suponha que o seu time quer montar uma equipe de natação, né? Essa equipe de natação disputa campeonatos, e a gente já sabe que o gênero ele não só discrimina, como ele tem outras qualidades, né? É sabido que nadadores homens percorrem uma determinada distância em menor tempo do que os nadadores mulheres. E esse desempenho em termos de gênero ele é significativo em várias áreas do esporte. Então, veja, é a tua problemática que vai dizer se você quer um dado de qualitativo, se você quer um dado que diferencie ou que discrimine. Se você quer um dado quantitativo, esse dado pode ser um dado ordinal, pode ser um dado resultado de uma razão, O que você pode está ser... colocando é que vai depender do problema que eu vou criar os meus indicadores, né? Então, quando a gente Isso. fala em empresa, a gente fala muito de indicadores. Ah, indicador disso, indicador daquilo, mas qual indicador é relevante? O indicador vai ser relevante a depender do problema que você vai querer responder com o indicador. É isso que você está dizendo. Olha, eu tenho uma coisa, eu tenho um dado qualitativo, né, nominal lá, masculino, feminino, que vai só me dar gênero e tal. Outra coisa é eu querer verificar o desempenho de cada gênero em determinada atividade. Então já é outro indicador. Mas para que eu vou vai responder que pergunta, né? Esse é o ponto, né? Quais as perguntas que a gente vai criar para levantar dados? Né? Que as pessoas às vezes falam, não, vou fazer uma pesquisa, certo? Mas vai para responder o quê? Né? Você quer esclarecer o quê com sua pesquisa? E isso Muito, serve para todo mundo. muito bem. Eu tive um aluno, eu acho que há mais ou menos um ano, uma turma que ele disse, ele devia ter lido o livro do Steve Levitt e disse, professor, mas essa estatística tradicional então vai acabar. A gente não vai precisar desse conceito porque, né, porque a empresa pode comprar esse volume de informação de seus clientes. Eu disse, mas
Se ela comprar somente o volume de informações, sem nenhum tratamento, sem saber o que ela deseja atender, não vai ter sentido. Então, veja, toda a problemática que a gente conhece lá dos mecanismos de processar, de levantar informação, né? Tem que ter, isso que justamente você disse, tem que ter a problemática de estudo, né? Nessa problemática de estudo, né, que você vai levantar os dados. O que pode estar ocorrendo, o que vai ocorrer na mudança para grandes corporações, é que esse levantamento não vai se dar mais de forma convencional. Por exemplo, a gente não vai contratar uma pesquisa mais de uma grande corporação, não vai contratar 10 pesquisadores para andar pela cidade perguntando se as pessoas aceitariam que a embalagem tivesse uma cor diferenciada. Né? As pesquisas dessa natureza já foram feitas no passado, né? Sobretudo em economias mais desenvolvidas. As grandes companhias, por exemplo, companhia de biscoito americana, para mudar o formato da embalagem, faziam pesquisa de campo, pesquisa de aceitação do novo tipo de embalagem. Mas, professor, a empresa vendia o biscoito no formato quadrado, de tantas dimensões, por que ela precisa de mudar? Ora, mudar por mudar? Claro que não. Certamente, ela descobriu que mudando a embalagem, ela poderia ter um ganho, né? Ou, se não tivesse um ganho, poderia ter pelo menos uma redução de custo com o novo formato. Mas é preciso enfrentar o problema? Sim, porque se ela muda e o mercado não aceita, ela pode perder espaço. Ela perde espaço para os concorrentes, né? E aí, hoje em dia, Deus, tem uma linha de trabalho em pesquisa, principalmente com Big Data ou com pesquisa mais qualitativa, usando as tecnologias, que é a parte de trade, é uma parte de pesquisa dentro do trade marketing. É isso que você está falando. Quer dizer, formato de embalagem, tipo de produto. Então, você coleta a informação diretamente no supermercado ou no ponto de venda. Então, você bota a câmera para verificar com tracking, né? Um eye tracking, né? Que é para verificar onde é que as pessoas olham na embalagem, dos preços, como é que as pessoas seguiam nos corredores. Isso tudo tem. E aí entra aquela conversa inicial da gente. São tudo dados que são coletados ali o tempo inteiro, mas a depender de como está sendo coletado, pode esbarrar na legislação. Né? Pode esbarrar que a legislação não pode impedir que a empresa utilize aqueles dados porque não teve consentimento de quem foi filmado, de quem deu aquela informação à empresa. Então é isso daí que a gente estava conversando. Desafios que se apresentam, né? Sabe? Desafio que se apresentam. Mas o marketing, eu acho que vai ser uma das áreas que mais vão ser beneficiada com o uso dessa tecnologia. Já está sendo muito beneficiada, né? Vamos ver se nesse processo de endurecimento da legislação, as técnicas de pesquisa, sem consentimento das cobaias, vamos dizer assim, se vão continuar, mas que está sendo utilizado em muita frequência, com certeza. Isso sempre foi, dos últimos 15 anos, isso foi usado sem o nosso consentimento de forma livre mesmo. Então, só retomando, então veja, é preciso ter uma descrição clara da problemática de estudo, né? Com essa descrição clara, é preciso ter, você saber o que você precisa responder com essa tua problemática. Isso vai ser possível se você conseguir detectar quais são as informações relevantes, quais são as informações pertinentes, de que maneira essas informações podem ser transformadas em indicadores, de que maneira elas podem ser tratadas para ser informação mais sucinta, informação mais precisa, né? Toda essa parte, que é a parte tradicional da estatística, eu respondi na ocasião ao meu aluno, e comento aqui agora nessa palestra, que essa parte não acabou, Chico. Essa parte de identificar a problemática, ela continuou na era da informação, continuou na era do Big Data e continua nessa era que a gente está vivendo de a inteligência artificial. Né? Essa parte de você ter uma boa descrição, né, da problemática, e o que é uma boa descrição da problemática? A gente, em economia, chama de modelo, né? É um modelo... Saber modelar, né? É uma modelagem de uma situação real passado para termos matemáticos, estatísticos, com informações sociais, que torne essa problemática operacionável. Né? É isso que a gente precisa dizer. E nesse percurso, essas variáveis, a gente precisa ter clareza, né? Porque, imagina que eu vou comprar um banco de dados da companhia X,
depois que é realizada a compra, eu descubro que as informações que eu comprei não me servem. Imagina o prejuízo, né? E aí, outro caminho, né, ainda nessa problemática, é você ter ciência do alcance. Por exemplo, uma empresa, ela precisa ter ciência do seu alcance, do teu universo de consumidores, né? Então, a gente costuma dizer que é preciso, em toda essa problemática de estudo, você levanta junto a essas prévias condições, uma das que deve ser a priori levantada é essa extensão, que a gente costuma chamar de população, né? Então, veja, geralmente, quando se colhe todas as informações de uma população, tem-se o nome de censo. E aí, mesmo na época do Big Data, colher informações de toda uma população continua sendo algo logisticamente demorado, dispendioso, e se eu compro as informações, continua sendo algo dispendioso, algo caro. Né? Isso. Geralmente só se trabalha com população quando você tem populações pequenas. Né? Mais restritas, Você vai trabalhar em grande volume de gente, de observações, você vai trabalhar com recortes menores. Né? E o que são esses recortes? São as amostras. Né? Essa parte, né? essa parte da estatística, a parte de amostragem, está sendo impactada pela ideia do Big Data, né? Porque pelo pressuposto muito simples da amostra. Né? Qual o objetivo de uma amostra? Né? Veja, você pega... Deixa eu dar dois conceitos aqui para quem talvez não tenha chegado às minhas disciplinas ainda. É o conceito de parâmetro e o conceito de estatística. Veja, quando você determina o teu objeto de estudo, que determina um público-alvo, uma empresa, por exemplo, determina o público-alvo, todos aqueles que compõem esse público-alvo, possivelmente os clientes, eles têm informações. Essas informações são preferências sobre tamanho, modo, cheiro, cor, né? Tem informações sobre lugares preferidos de compra, informações quanto gasto. Tem uma série... Né? E essas características, né? Essas características que são as verdadeiras, elas geralmente não são possíveis de conhecer quando a população é grande. Mas essas características verdadeiras a gente chama de parâmetros. Veja, os conceitos tradicionais da estatística continuam. Né? Isso. O que eu quero com a amostra, eu quero, por exemplo, com a amostra uma boa estimativa, eu quero uma estatística que seja um bom estimador para esse parâmetro. Né? E aí, o que a gente sabe é que se essa amostra cresce muito, de modo a ser a própria população, eu não vou ter um erro de estimativa nenhum. Né? Mas, geralmente, se essa amostra crescer a chegar a ser a própria população, eu não teria mais amostra, eu teria um censo. Né? E aí, caímos naquela ideia de que o censo é algo dispendioso. Para ter ideia, o censo é tão dispendioso que a maioria dos países faz a contagem da sua população e levanta algumas características a cada 10 anos. Né? Nós também temos o IBGE, é o grande fábrica de dados aqui no Brasil, que faz isso. Para ter ideia da complexidade de realizar um censo demográfico, esse ano o IBGE lançou um processo seletivo simplificado, no qual pretendia contratar quase 209 mil pessoas para fazer o censo. Fazer o censo no Brasil. Isso. Que não vai ser mais esse ano, por causa da pandemia. Da pandemia, isso. Programado para o próximo ano. E é fundamental para fazer política pública, né? O censo da população, para saber as características, os parâmetros da população brasileira, para que se tome decisões a respeito de quais políticas públicas irão impactar ou não na nossa população, né? Então, por isso que há a importância do censo. E ela é feita a cada 10 anos, e nesse intervalo você vem com amostras fazendo essas estimativas, né? O ideal é que seria, quando a gente estivesse no ano de censo, as nossas estimativas estivessem perfeitamente convergidas. Né? Ajustado. Estivesse sempre ajustado. Tem um erro, né? Sempre tem um erro das amostras, né? Tem o erro da amostra, que boa parte dos erros da amostra, né? Ele pode ser contornado com técnicas de probabilidade e técnicas... são controlados, né? Os erros são controlados. São controláveis, sim. Eu diria que é preferível sempre trabalhar com grandes amostras, também com amostra cada vez maior. Mas a gente tem controles estatísticos que permitem o seguinte, Chico. Quando eu tenho uma população, que eu identifico que essa população
é pequena, né? Mas não pequena a ponto de impactar nos custos, eu posso fazer esse processo de amostragem partindo de uma ideia de como eu imagino que os elementos, que as características se distribuem na verdadeira população. E aí o caminho mais fácil, o caminho mais usual, o caminho utilizado pelas ferramentas de Big Data é analisar e supor que essas características elas são simétricas ao longo de uma média. Né? E é simétrica de um valor. Simétrico ao longo do valor quer dizer que valores equidistantes para além de um valor base. Eu vou chamar esse valor base de média. Tem a mesma probabilidade de ocorrer. De acontecer de um lado e do outro. Para quem? Tá? Então, essa tecnologia de Big Data, que colhe, armazena grandes informações, ela continua com esse princípio para a maioria das situações. A maioria das situações, a gente prevê que características, atributos, eles se comportam de modo simétrico. Não precisa ser perfeitamente simétrico. Perfeitamente simétrico é uma curva que a gente utiliza, vocês todos sabendo, a maioria do que está aqui, é do distribuição normal. Não precisa ser perfeitamente mas você toma a hipótese de ser simétrico. Toma a hipótese e ela pode ser convergir para uma distribuição T, por exemplo, ser aproximadamente, né, no limite. Tem uma simetria. Veja, quando isso ocorre, e a maioria das vezes a gente utiliza amostras para prever 3 parâmetros, na maioria dos casos, fazer uma boa previsão dos parâmetros média populacional, proporção populacional e variância populacional. Então, na maioria das vezes, as estatísticas que eu tenho acompanhado é que, mesmo com grande volume de informações, busca-se uma estimativa para essas 3 medidas, né? Para a variância em torno de um parâmetro médio, para o próprio parâmetro médio, que pode ser a média populacional ou a proporção populacional. Então, por conta disso, também, eu gostaria de falar só para dizer que parte dessa conversa vem das minhas aulas, né? Vem das aulas. E responder, também, numa ocasião, um aluno perguntou, professor, mas eu fiz a continha que o senhor me mostrou ontem, que de uma população de 15, se eu quiser a amostra de tamanho 5, de uma população de 15, eu teria 3.003 possibilidades de amostras. Porque eu devo... Aleatório, né? E cada vez que eu pegar essa amostra, eu vou ter uma média, eu vou ter uma proporção, eu vou ter uma variância. Sim, é verdade. Né? Então, veja que é uma coisa pequena. Por exemplo, se a gente imaginar a Mega Sena, né? Vez ou outra eu faço uma imagina que deu certo. Se a gente imaginar a Mega Sena, eu tenho uma população de 60 números, dos quais a cada sorteio eu tenho uma amostra de 6 números. 6. A possibilidade de amostra aí é mais de 51 milhões. Por isso que quando se joga um joguinho de uns 6 números, você tem chance inteiro de ganhar. Dividido por 51 milhões, né? Milhões. Aí eu vou responder o meu aluno por que a gente só usa um. E nessa possibilidade, você tem a mesma possibilidade daquela vez quando eu saio querendo... Sai com raiva. Aí, quando eu vou na lotérica, eu quero assustar o operador do caixa da lotérica. Aí eu pego um jogo, eu marco 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Veja, essa sequência de 6 números me concede a mesma probabilidade. Probabilidade se for aleatório. Pegar a idade da vovó, a idade da filha, quantos quilos de ração. Então, veja, a estatística permite isso. Então, a estatística é um ramo condicionado ao erro. Que tipo de erro é esse? É o erro probabilístico, é o erro que a gente busca controlar. Né? Então, por exemplo... E é exatamente disso. Uma coisa importante na questão empresarial é que o controle do erro na coleta de dados e no tratamento é o que vai dizer o custo que você vai ter de coletar e tratar a informação. Né? Então, normalmente, quanto mais acurado o custo, por isso que o Big Data ele conseguiu reduzir esse custo, porque quanto mais apurado for a coleta e o volume de amostra mais próximo da população real, em termos de parâmetros, mais caro vai ficar, porque eu tenho que aumentar a amostra. Né?
E o Big Data, por ser tudo digital e está disponível, ele termina reduzindo muito esse custo de coleta de dados e busca de informação. Então, essa é outra questão importante, que é a questão do custo da pesquisa. Por isso que pesquisa, nem todo mundo costuma fazer, porque é caro. Né? Porque é caro. Foi bom que você retomou esse ponto quando a gente disse quais são os pontos positivos do Big Data. Justamente essa redução de custo. A gente tinha chamado a atenção que você pode tirar do seio da organização esse levantamento de informações. Né? Então, ao retirar, você tem a redução de custo de manter esse departamento. Né? E você tem um ganho estatístico em termos de acurácia dos resultados, acurácia, estimadores mais precisos. Exatamente. Já tem 45 minutos que a gente está conversando. Deixa eu só encaminhar para o final e fazer uma observação e você faz as suas observações, que é o seguinte. Do ponto de vista, hoje, de técnica moderna de coleta de dados, uma que eu particularmente aprendi recentemente para usar que é o seguinte, as empresas hoje, dada essa incerteza toda, cada vez mais ela vai operar, como já dizia Silvio Meira, em modo gambiarra, Dilson. O que significa esse modo gambiarra? É que uma empresa ela não vai estar estruturada o tempo inteiro para aquele mercado, porque o mercado vai estar mudando sempre. E como ele está mudando sempre, ela vai ter que estar pegando o pulso desse mercado o tempo inteiro para poder estar ajustando sua oferta, porque senão vai perder mercado. Então, a questão da Big Data, a questão da pesquisa é fundamental, mas tem uma técnica que a turma está fazendo, principalmente para as empresas menores, as startups, que é a pesquisa etnográfica. A pesquisa etnográfica é interessante porque é uma distribuição de extremos de T, né? Em que o pesquisador ele não vai pelos parâmetros da população, mas vai pelo parâmetro do consumidor mais extremado que tem para aquele tipo de produto. Então, ao invés de ele pegar um volume grande da amostra para poder verificar se o parâmetro da média está alinhado com a população, ele vai para o extremo e vai dizer, olha, se eu conseguir atender a esse extremo de consumidor, eu consigo atender ao restante da amostra, né? da população, desculpa. Então, essa pesquisa etnográfica significa uma pesquisa extremamente qualitativa, totalmente, só que aí você vai ver, vai escolher 15, 20, 30 pessoas numa população, às vezes, bem maior, e ver os extremos, quais os comportamentos extremos comuns. Aí seleciona 5, 10 comportamentos e vai em cima desse para uma população menor, uma amostra bem pequena, mas que mostra que é o rabo da curva, né? Que é a cauda longa, né? Você vai atingir aquela cauda, aqueles extremos que normalmente são desprezados. E aí, por conta do ajuste do negócio, o negócio está em modo gambiarra, está sempre se ajustando, aí as empresas vão lá e fazem seus produtos uma média dos extremos, porque aí ele chega ao parâmetro da população. Então, essa é uma técnica. Essa é uma técnica que a turma usa, às vezes, de forma bastante intuitiva, mas que tem um fundo de verdade nesse mundo de gostos tão mutáveis, né, que a gente está vivendo. Como você disse, eu conheço pouco disso aí, mas eu já vi uma relação disso aí quando eu estudei microeconomia, acho que no doutorado, que você tem, essa é a lógica de você ter produtos de luxo. Né? Isso. É a lógica dos colecionadores, né? Porque o camarada, numa jaqueta do Elvis Presley, ele vai dar 6 milhões de dólares. Essa é a lógica. E aí você fala, outra coisa que eu tinha deixado um pouco de fora, misturei esse monte, querendo dizer, um monte de ciência, dizendo que elas não são relacionadas, não adianta você abdicar das ciências sociais e humanas em prol das ciências de dados, porque há uma relação. E nessa relação, naquele momento que me esquecido, é que você tem aí extremamente ligada agora à economia e matemática, às estatísticas, ao Big Data, às ciências de comportamento. Você tem inteiramente aí
coisas da psicologia, coisas da psiquiatria. Então, essa vertente que a gente vê... É a neurociência, né? É a neurociência. Isso, de dissociar é totalmente equivocada, né? A gente não quer, a gente já conversou isso antes, a gente não quer fazer dessas palestras nenhum viés político, mas é público e notório que você não pode dissociar os ramos científicos, né? Você não tem as ciências sociais exatas sozinha, nem as ciências sociais sozinhas. Há uma implicação nesses conhecimentos. Isso. E aí, um reforço mútuo, né? E aí, está terminando pelo que eu estou vendo aqui. Finalizando, isso. Ainda assim, o que a gente percebe, em todo o ramo científico, há quem trabalhe mal os conceitos, há quem trabalhe de forma viesada os conceitos. E aí é verdade, né? A gente tem que, nesse ramo, tanto de Big Data quanto do ramo da estatística, há erros e abusos, né? A maioria dos erros são descontados, são contabilizados na conta do erro estatístico e probabilístico. Mas há abusos, né? Há abuso nesse sentido, por exemplo, vou retomar aqui um tema de campanha de 2018 para a gente ver como há abuso, às vezes intencional. Um dos temas em questão naquela eleição era sobre a portabilidade da arma, né? Então, veja, eu poderia cometer abusos nesse sentido se eu fizer perguntas diferentes a um público, por exemplo. Vamos pensar as duas perguntas. Uma seria: você concorda que as pessoas têm o direito de possuir armas para a proteção de sua casa e de sua família? Vamos ver Isso é uma pergunta. Você concorda que as pessoas têm o direito de possuir armas carregadas em casa? Veja, o objeto que estava sendo explorado na época era sobre se as pessoas eram ou não favoráveis ao porte de armas. Mas veja que, fora do... De acordo com a pergunta... Fora do erro estatístico, o grupo de pesquisa pode direcionar. E aí, quando você falou desse termo agora... Etnografia, né? Etnografia, né, é algo que está sendo utilizado a todo momento. Quem está utilizando isso? Eu já falei isso aqui, que isso é utilizado para definir bem de grife, bem de luxo, mas no momento, se a gente olhar um pouquinho ao nosso redor, está sendo utilizado por extremistas de ambos as vertentes, né? Porque identifica naquele hold, né? E aí não dá para imaginar que é uma postura de louco, cria um fake news e dispara. Não, você tem uma técnica para isso, né? Você tem, tanto do lado A quanto do lado B, você tem pessoas que estão aptas, estão com cabeça aberta, fazendo essas percepções e guiando justamente. Então, a lógica é exatamente essa. Se eu atendo aos extremos, com certeza, em algum momento, os extremos vão chegar ao parâmetro da amostra. Tanto é isso, e aí a gente está falando da questão de pesquisa de política, que estão dizendo que aqui no Brasil o teorema do eleitor médio, que é exatamente onde o discurso político tende a convergir ao centro. A gente raramente tem políticos de extrema esquerda ou direita vencendo eleições, porque isso deixa ele em uma região de voto muito pequena. Então, todos os políticos tendem ao meio, né, ao centro. E aqui no Brasil está essa teoria, esse teorema, a gente dá isso no modelo de cidade linear, né, lá em microeconomia, a gente tem, no Brasil está sendo questionado. Está sendo questionado, porque você está tendo a relevância dos extremos, onde, teoricamente, na estatística, não é, e nem na ciência do comportamento, isso não é, né, as decisões de consumo na teoria microeconômica, não é, a convexidade das decisões significa que você sempre tende a decisão de equilíbrio do consumo, né? É a mesma coisa do voto. Então, isso aqui no Brasil está sendo, está se desconstruindo essa hipótese. Eu não li ainda, não aprofundei minha leitura nisso, mas eu achei extremamente interessante, porque é verdade. Né? Eu tenho alguns colegas do Ceará que são do lado do Ciro Gomes, inclusive meu orientador de doutorado, né? Então, veja, isso já foi percebido, né?
Por que, agora voltando um pouco ao ponto político, por que você não vê convergência da oposição? Né? Por que Ciro não converge para onde está o PSOL, para onde está o PT, né? Porque Ciro tenta se isolar. Né? Ele tenta justamente fazer uso dessa contestação que há no momento, e aí o Flávio ele tem essa percepção, né? Diz, olha, porque se você converge, né? Você polariza. Se mistura, né? Isso. Você se mistura, não se diferencia. Então, qual a lógica do Ciro que bate? O Ciro, né, bate em todo mundo, né? Se você está bate em todo mundo. Então, qual a ideia dele? É ele tirar proveito do que não está ocorrendo, que é essa ideia da teorema do eleitor médio. A teorema do eleitor médio no Brasil está realmente sendo contestado. E vamos ver agora nas próximas eleições, mas é um estudo de caso bastante interessante para quem gosta de estatística, e dá para usar, tem modelos aí bem interessantes para a gente usar isso. Professor Dilson, vamos encerrar, tem quase uma hora. O próprio aplicativo daqui a pouco vai dizer, olha, está na hora, que é uma hora só que ele segura. Eu quero agradecer o dia de hoje, foi bastante proveitoso, um bom papo, deu uma visão geral de como se usa, o que é esse Big Data que todo mundo fala, mas no fundo é um instrumental para trabalhar com grande volume de dados para tomar decisão. E a incerteza está exatamente nisso, em você conseguir a maior quantidade de informações e parâmetros possíveis da população, quer dizer, você tenta reduzir essa incerteza, né? Mas é um tema extremamente longo e que a gente pode ir trabalhar em outras ocasiões com alguns temas mais pontuais sobre isso. Eu agradeço mais uma vez, obrigado. Se quiser falar mais alguma coisa para a gente encerrar. Não, professor, estou vendo que tá na hora, realmente. Eu gostaria só de agradecer, né, agradecer ao convite, a oportunidade de estarmos conversando, né, porque não está fácil o momento que estamos vivendo. Agradecer aos alunos que se fizeram presente, dizer que estamos aqui para outra oportunidade, o tema é longo, é um tema bacana de se ouvir. Eu posso deixar, para quem tiver interesse, posso deixar uma série de referências bibliográficas. Sim, seria bom se você puder enviar, que eu coloco na descrição do vídeo, lá no canal do YouTube, do Sururu Talks. Então, vou fazer isso. Alguns deles dá para ler tipo romance, né? Como o livro que eu gosto muito, dos livros que eu cito muito para os meus alunos, dá para ler como romance. Um deles é O Andar do Bêbado, e o outro é Uma Senhora com Machado. Com Machado, esses dois são, exatamente. Seria o início de a gente ver que essas coisas não estão tão longe da gente, não estão extremamente ligadas à nossa realidade, ao nosso dia a dia. Né? Muito obrigado, Francisco. Valeu. Obrigado, pessoal. Boa tarde e até quinta-feira. Quinta-feira talvez a gente trabalhe com comportamento do consumidor. Então, aproveitando os dados que o Dilson falou, a gente vai trabalhar um pouquinho com a ideia de comportamento do consumidor nessa pandemia. Obrigado, Dilson, mais uma vez a todos e até a próxima. Obrigadão. Um abraço.